Olá, gente. Vamos começar a videoaula do capítulo 3. Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre a história do bioetanol no Brasil, como que ele passou a ser usado como combustível. Então, como é que o bioetanol foi tratado aqui no Brasil ao longo desses anos, ao longo de todos os anos, né? Desde o surgimento até os dias atuais. Então, o surgimento do bioetanol no Brasil. O bioetanol, como a gente falou na aula passada, é o etanol, no Brasil, é o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. A produção de álcool se iniciou na capitania de São Vicente, onde foi montado o primeiro engenho de açúcar no Brasil, após a vinda das primeiras mudas de cana-de-açúcar em 1532. Então, a cana-de-açúcar não é uma planta original daqui do Brasil, ela veio de fora, e aí foi criado o primeiro engenho de açúcar, e aí junto com a produção de açúcar se produzia também o álcool. Então, olha só, a produção de açúcar e álcool sempre estiveram correlacionadas, tá? Uma sempre foi correlacionada com a outra. Porque a gente vai ver que a produção é muito semelhante, a gente vai ver os processos produtivos nas próximas aulas, tá? Então, sempre foram correlacionadas, usam basicamente os mesmos equipamentos, a mesma matéria-prima. E nessa época, a produção de álcool era para produzir bebida, né? Bebida alcoólica. O álcool, naquela época, o foco era a produção de açúcar. O álcool, eles produziam utilizando o melaço, que é tipo um resíduo da produção de açúcar. E tá aqui nessa foto aqui, ó. É tipo um resíduo da produção de açúcar. E aí eles utilizavam esse resíduo para produzir as bebidas alcoólicas. A gente vai ver mais pra frente também sobre esse melaço aí. Então, o álcool nessa época aí era simplesmente uma bebida alcoólica. Os brasileiros passaram a reconhecer e utilizar o etanol como combustível após a iniciativa pioneira da usina Serra Grande em Alagoas em 1924. Então, muitos anos depois é que os brasileiros começaram a ver que o etanol poderia ser utilizado como combustível, né? Os primeiros testes foram feitos por essa usina aqui. Tá aqui a foto da usina. Só que isso não foi para frente, não foi investido em tecnologia, não houve investimento em pesquisa. Por quê? Porque na época não era conveniente, não era viável, não era interessante para a época. Porque a gasolina, naquela época, era abundante, barata e consumida em pequena escala. A gente não tinha tantos automóveis quanto a gente tem hoje em dia, né? Então, para que eu vou mexer em algo que tá bom, que tá tranquilo, entendeu? Não tinha necessidade de investir em etanol naquela época. O consumo de etanol como combustível só se intensificou após o primeiro choque do petróleo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só foi pensado em utilizar o etanol como combustível quando começou a se ter as crises do petróleo, né? E nessa época aí, surgiu um dispositivo legal que previa a adição de etanol à gasolina, né? Permitia essa adição de etanol na gasolina, só que não era obrigatório, tá? Era algo que permitia, mas não era obrigatório essa adição de etanol na gasolina. Então, a gente precisa falar um pouquinho do choque do petróleo. Porque foi a partir do choque do petróleo que foi intensificado o uso de etanol como combustível. O que foi o choque do petróleo? Tiveram dois choques do petróleo. O primeiro choque foi em 1973. Ocorreu quando os países da OPEP perceberam que... Primeiro, o que é essa OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, é uma união, é uma associação entre os principais países exportadores do petróleo. Esses países, eles detêm grande parte das reservas de petróleo. Então, eles se organizaram, eles se juntaram para ter um maior poder, um maior controle sobre o mercado internacional do petróleo. Né? Inicialmente, eles foram fundados pelos 5 principais produtores de petróleo. Tá? Hoje em dia tem mais países aí dentro que compõem a OPEP, mas inicialmente foi fundado por esses países aí, que eram os 5 maiores produtores da época. Então a OPEP ela tem grande poder, tem grande controle sobre o mercado internacional do petróleo, porque ele detém grande parte das reservas e produção de petróleo. O que eles perceberam em 1973, quando o preço da gasolina era extremamente barato?
O preço do barril do petróleo era extremamente baixo, então eles estavam tendo pouco lucro, né? Só que o petróleo era a base da economia dos países, né? O petróleo ele tava em ascensão, né? Os países eles estavam começando a ficar, eles estavam começando a ficar dependentes do petróleo. O consumo do óleo era crescente. E os países não produtores, aqueles que não produziam petróleo, apresentavam forte dependência de importação. Um deles era o Brasil. O Brasil, ele importava muito petróleo nessa época. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam isso tudo e aí poxa, vamos tentar modificar isso daí, vamos tentar aumentar o preço do petróleo, né? Já que o petróleo é tão importante e a gente tem tanto controle sobre ele, vamos tentar aumentar o preço. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram a produção de petróleo. O petróleo, ele não era produzido somente por esses países da OPEP, tá? Era produzido por outros países também. Então, eles reduziram a quantidade de produção. E aí, o que acontece quando você reduz a produção, mas a demanda continua crescente? Quando a demanda é muito superior à produção, o preço aumenta, obviamente, né? Então, o preço do barril do petróleo foi lá em cima e isso tudo aí deu origem aos primeiros choques do petróleo. Então, olha só um exemplo aqui, ó. O preço foi de R$ 2,90 a R$ 11,65 em apenas 3 meses. Então, foi um aumento absurdo, né? O aumento chegou aí a até mais ou menos 400%. O que aconteceu? O petróleo era a base da economia de muitos países. Então, esses países eles entraram em recessão. Isso desestabilizou a economia desses países e, consequentemente, desestabilizou a economia mundial. Então, provocou uma crise aí em toda a economia mundial. Principalmente nos Estados Unidos, que eram extremamente dependentes, né? Países da Europa também. Aí o que aconteceu aqui no Brasil, né? O Brasil não ficou de fora desse problema, porque o Brasil importava cerca de 80% do petróleo que ele consumia aqui, o Brasil importava. Então, como uma forma de resolver, né, amenizar esse problema, foi criado o Proálcool. O Proálcool nasceu em 1975. No slide anterior eu mostrei que o choque do petróleo foi em 1973. Deixa eu ver aqui. 73. Então, o Proálcool nasceu 2 anos depois. O objetivo, olha, era enfrentar o primeiro choque do petróleo. Era para amenizar o primeiro choque do petróleo. Era uma solução original brasileira. O significado de Proálcool, a forma correta de escrever é essa daqui, tá, gente? Aqui na figura está escrito errado. O significado de Proálcool é Programa Nacional do Álcool. Então, surgiu 2 anos depois do primeiro choque do petróleo, né, como uma forma de amenizar esse problema aí. O primeiro choque do petróleo, como eu falei, trouxe graves consequências para a economia mundial, né, e consequentemente para o Brasil também. O Brasil importava praticamente 80% do petróleo consumido. Então, muito do petróleo, o Brasil era extremamente dependente das importações do petróleo. Então, imagina que o preço do petróleo aumenta aí 400%, né? Isso desestabiliza a economia de um país, com certeza. Aí, nessa época, o governo idealizou 3 programas. A substituição do diesel, a substituição do óleo combustível por fontes renováveis e a substituição da gasolina pelo álcool, utilizando para isso o programa do Proálcool. Então, o que a gente vai falar aqui, o que a gente trata nessa disciplina é isso aqui, ó. A substituição da gasolina pelo álcool. Aí, o que ele fez? Né? Ele criou esse programa aqui, né? E ele, além disso, ele também investiu recursos na prospecção de petróleo. Prospecção de petróleo é você encontrar aí poços de petróleo. Então, ele investiu recursos nisso daí, né? No descobrimento de novos poços de petróleo aqui no Brasil. Para que o Brasil ficasse menos dependente das importações.
Aí, ó, o álcool da cana-de-açúcar logo se impôs como alternativa ideal à gasolina. Por quê? Lembra na aula anterior? A cana-de-açúcar, né? O caldo da cana-de-açúcar é um biocombustível. O álcool tem alto poder calorífico, tem um poder calorífico um pouco menor do que a gasolina, mas tem um alto poder calorífico, né? A cana-de-açúcar é uma biomassa, né, que está aí abundante, né? Cresce de forma viável aqui no Brasil. O Brasil já detém a tecnologia de plantação de cana-de-açúcar e tudo mais. Então, eles viram que o álcool da cana-de-açúcar era uma alternativa boa para substituir a gasolina. E aí, o que o governo fez através desse programa aqui, ó? Ele financiou o aumento de áreas plantadas com cana-de-açúcar, financiou a construção de novas usinas, porque até então a gente tinha muitas usinas para produzir açúcar, né? Então ele ampliou as usinas já existentes para produzir não somente açúcar, mas também o álcool, porque como eu falei, a produção do álcool está associada à produção de açúcar, e ele também financiou a construção de novas usinas, inclusive que produziam somente etanol, que não era nem para açúcar, era somente para etanol. Então foi um financiamento grande aí nessa época. Isso tudo para aumentar a produção de álcool. E para quê? Para substituir a gasolina pelo álcool, né? O objetivo era substituir de duas formas, né? Adicionar álcool na gasolina ou utilizar somente o álcool em vez da gasolina, né? Então, isso tudo para reduzir a dependência do petróleo importado, caso houvesse, né, chegasse um novo choque do petróleo. Não se tinha preocupação com problemas ambientais nessa época, então não tinha essa consciência ambiental. Um outro problema também, naquela época, as indústrias de açúcar, elas estavam passando por uma crise, porque você tinha uma produção muito grande de açúcar e uma demanda no mercado internacional baixa. O Brasil, ele exporta açúcar, né? Então você tinha uma produção muito grande e uma demanda do mercado internacional baixa. Então quando você tem uma produção grande e uma demanda baixa, o preço do açúcar despencou, foi lá embaixo. Aí o que aconteceu? Essa produção de álcool, né? Ela veio para socorrer a indústria sucroalcooleira, porque com isso passou-se a utilizar a cana-de-açúcar para produzir álcool em vez de para produzir açúcar. Então a produção de açúcar diminuiu e aí voltou a se ter um equilíbrio entre a demanda e a produção de açúcar, né? Aqui, ó, socorrer a indústria sucroalcooleira, restabelecendo o equilíbrio entre a produção e o consumo de açúcar. Né? Então, isso daí fez os preços do açúcar voltar a subir, né? A adaptação ao novo combustível. Então, como é que esse novo combustível etanol começou a ser utilizado no Brasil? Primeiramente, né, pegou-se os carros movidos a gasolina e fez adição de etanol a essa gasolina. Então, juntava lá o etanol na gasolina. Depois, os carros que eram movidos a gasolina foram adaptados para serem movidos a etanol. Então, você não precisava mais adicionar o etanol na gasolina. Esse carro, ele já podia ser movido somente com etanol. Só que, como eu falei, foi feita uma adaptação nos carros já existentes. Só que isso provocava um desempenho ruim, porque aquele carro ele foi montado para ser movido com gasolina. Aí você faz uma adaptação ali e o desempenho acaba sendo ruim, porque aquele carro não foi montado para etanol. Depois do segundo choque do petróleo, que foi uma outra crise, né, que os preços do petróleo ficaram lá em cima novamente, passou-se a ter uma maior preocupação ainda. Então o programa o Proálcool foi impulsionado, né? Ele foi mais para frente ainda. Então o que eles fizeram? Eles passaram a construir carros movidos exclusivamente a etanol. Então aquele carro foi montado para ser movido com aquele combustível, com o etanol.
E aí eles funcionavam muito bem, eles não tinham desempenho ruim mais, né? Então, modelos especialmente fabricados para funcionar com etanol. Aí, gente, só para vocês terem uma ideia, em 1984, praticamente 10 anos depois que o Proálcool foi lançado, mais de 90% dos carros eram movidos exclusivamente com etanol. Era esse tipo de carro aqui, ó, fabricados para serem para andarem com etanol, mais de 90%. Então, cerca de 10% dos carros eram movidos com gasolina, para vocês terem uma noção. Então, o programa nessa época estava um sucesso. Só que olha só o que acontece, né? Isso aqui foi o pico, né? O momento de maior sucesso do programa. Dali para frente foi só queda, né? Então, olha só, em 1985, um ano depois do pico, né? Foi o início do declínio do Proálcool. Aí a gente vai mostrar nos próximos slides por que houve esse declínio, por que o programa não foi para frente, né? Aí só para vocês terem uma ideia, em 1988 passou de 90% para 88% dos carros movidos a etanol. Um ano depois, ó, passou de 88% para 61%. Esse 61% aqui é a porcentagem de carros movidos a etanol. Né? Um ano depois passou de 61% para cerca de 20%. E 6 anos depois, ó, em 1996, passou para 0,3%. Ou seja, praticamente você não tinha mais carros movidos a etanol. E por que isso aconteceu? Por que o programa, houve esse declínio do programa? Então, olha só, o declínio do Proálcool. Primeiro, o etanol não era economicamente competitivo, exigindo subsídios para sua inserção no mercado nacional. Então, para o preço do etanol ficar competitivo com o preço da gasolina, a gente precisava aí de subsídios do governo. Outra coisa também, ó, durante a segunda metade da década de 80, o declínio do Proálcool começou em 1985, tá? Então, olha só, durante a segunda metade da década de 80, ou seja, no início aí do declínio do Proálcool, iniciou-se um novo período sem subsídios do governo, quando o governo tentou diminuir o seu papel no setor. Então, o governo já tinha botado muito dinheiro ali para o Proálcool e na metade da década de 80 retirou esses subsídios. Então, o que aconteceu? Os produtores de açúcar, né, de álcool da agroindústria canavieira, eles deixaram de produzir etanol, porque não tinha mais subsídio, e passaram a produzir açúcar, né? Porque na usina, você tem lá a sua usina. A usina produz etanol e produz açúcar. Se o açúcar estiver com um preço melhor, o produtor ele vai usar toda a sua matéria-prima para produzir açúcar. Agora, se compensar mais produzir etanol, o produtor vai usar a sua matéria-prima para produzir etanol. Ele vai fazer o que é mais viável para ele. Então, o que aconteceu? O governo retirou os subsídios para produzir etanol e o preço do açúcar no mercado internacional estava bom, estava um preço alto. Então, os produtores passaram a utilizar o caldo da cana para produzir açúcar e não etanol. Então, olha só, nessa época, né, 1990, o Brasil passou a ser um grande exportador de açúcar. Por quê? Porque os preços eram mais atrativos à produção de açúcar para abastecimento do mercado internacional. Então, para que eu vou produzir etanol se compensa mais produzir açúcar, se o preço do açúcar está valendo mais a pena? Então, o que acontece? Estagnação da produção de álcool. A quantidade de álcool parou de ser, o álcool meio que parou de ser, parou não, né? Mas houve uma estagnação da produção, só que a demanda estava aumentando, né? A gente tinha vários carros aí que eram movidos exclusivamente a etanol. Então, o que acontecia quando o cara ia lá no posto de gasolina? Ele ia lá para abastecer o carro com etanol e ele não encontrava etanol. Então, isso abalou a confiança dos consumidores. As pessoas, então, pararam de comprar os carros movidos exclusivamente a etanol e voltaram a comprar os carros movidos a gasolina. Nessa época, os preços da gasolina estavam
razoáveis, né? Estavam mais baixos, né? O choque do petróleo já tinha passado. Então, o que o consumidor ele passou a fazer? Ele passou a adquirir carros movidos a gasolina. Então, olha aqui, houve um desajuste entre a oferta de álcool combustível e a demanda, devido aos carros movidos exclusivamente a álcool, né? Então, a pessoa que tinha um carro que era movido exclusivamente a álcool, desfazia daquele carro e comprava um carro, não ia querer mais, né? Ia querer comprar um carro movido a gasolina. Nessa época também, o Brasil estava aumentando a produção de petróleo, né? Devido às descobertas dos novos poços de petróleo, né? Já que o governo investiu nisso daí. Então, o preço dos combustíveis fósseis estavam razoáveis, estava compensando mais. Então, olha aqui, diminuição do preço da gasolina, a competitividade do bioetanol ficou comprometida. Aí, olha só, porque estava faltando álcool nos postos de gasolina, olha o que o governo fez. Ele importou o metanol. Metanol também é um álcool combustível, tá? Só que metanol tem a origem, é um combustível fóssil. Ele é produzido a partir de petróleo. Então, o governo começou a importar metanol para compensar, para botar no lugar do álcool nesses carros movidos exclusivamente a álcool. Ele também, olha o que ele fez. Nessa época, já existia uma legislação que era obrigatório que os postos adicionassem álcool anidro na gasolina. Nessa época já era obrigatório. Então, o que o governo fez? Era obrigatório adicionar 22%. Como estava faltando álcool no mercado, o governo reduziu essa porcentagem de 22% para 18%. E não adiantou, então aí ele diminuiu para 13%. Então aqui foi só ladeira abaixo. O Proálcool estava entrando em crise, em declínio total. Aí, como eu falei, abalou a confiança dos consumidores, que passaram a não comprar mais carros movidos a álcool, e a produção de carros movidos exclusivamente a álcool foi cessando. Mas aqui, o programa ele se manteve vivo. Se a gente vai nos postos de combustíveis, a gente ainda vê álcool, a gente vê etanol. O que manteve o programa vivo? Primeiro, a obrigatoriedade do uso de álcool anidro na mistura com a gasolina. Então, desde aquela época, sempre foi obrigatório a mistura de álcool na gasolina. Ainda é obrigatório. Outra coisa também que manteve o programa vivo naquela época, agora não mais, né? A frota de carros movidos exclusivamente pelo álcool hidratado. Então, a gente ainda tinha muitos carros nas ruas, né? Carros não se produzia mais, só que a gente ainda teve aí por muitos anos carros nas ruas que eram movidos exclusivamente com álcool, né? Então, a gente precisava de álcool nos postos de gasolina, a gente ainda precisava. Então, o álcool, ele continuou disponível nos postos, e isso manteve o programa vivo. A partir de 2002, o setor ganhou um novo impulso. Por quê? Então, foi meio que ladeira abaixo, mas depois ganhou um pequeno impulso a partir de 2002. Isso porque houve uma elevação nos preços do petróleo, né? Uma preocupação com o aquecimento global. Então, a partir de 2002, foram surgindo essa consciência ambiental, né? A população começou a tomar consciência dos problemas que o petróleo causa, né? O etanol, ele passou a ser visto como um combustível amigável ambientalmente, né? E a gasolina como um vilão. Aí eu já mostrei para vocês, né, as vantagens, né? Por que os biocombustíveis eles são considerados combustíveis amigáveis ambientalmente. E o principal motivo desse novo impulso foi o surgimento dos motores dos carros flex, né? Que são aqueles carros que podem funcionar ou com gasolina ou com etanol. Nesse caso aí, quando você tem esse tipo de carro, você não fica nem dependente de um nem independente do outro. Então, por exemplo, se de repente há um novo choque do petróleo, você pode optar por abastecer com etanol. Se de repente não tem etanol nos postos de gasolina, né, tem aí uma crise, né, não tem etanol, você pode abastecer com gasolina. Então, isso aí dá mais segurança para o consumidor.
Tanto é que a gente não tem mais carros movidos somente a álcool. A gente tem aí os carros flex. E foi um sucesso de vendas nessa época, tá? Tá. E esse novo impulso aqui era a mistura E25, né? O que significa E25? Significa que 25 tem que ser, é obrigatório adicionar 25% de etanol na gasolina. Então, isso aí mantém o programa vivo. Inicia, portanto, uma nova fase chamada pós-pró-álcool, né, que é essa fase, né, daqui para frente, caracterizada pela comercialização de carros bicombustíveis, que são os carros flex, e maiores preocupações ambientais. E como é que está hoje? Bom, hoje o Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo, né? O primeiro maior produtor é os Estados Unidos, que produz etanol a partir do milho. E o Brasil produz etanol a partir da cana-de-açúcar, que é muito mais viável energeticamente, tá? Energeticamente, é muito mais viável produzir o etanol a partir da cana. A gente tem obrigatório adicionar 27% de etanol na gasolina. Essa lei de 27% ela surgiu em março de 2015. O etanol promoveu a substituição. Olha só isso aqui, ó. Antigamente, quando não se adicionava quando não se adicionava etanol na gasolina, era adicionado chumbo tetraetila. Era uma substância que era adicionada como aditivo. Esse aditivo ele melhorava o desempenho da gasolina, né? Ele promovia, tinha lá algumas vantagens. Só que ele é altamente tóxico, né? As pessoas que manuseavam essa substância no momento de adicionar lá na gasolina, elas se contaminavam. É uma substância altamente tóxica e poluente. Quando começou-se a utilizar etanol na gasolina, adicionar etanol na gasolina, eles viram que o etanol ele fazia o que esse chumbo tetraetila fazia. Então, o etanol ele substituiu essa substância altamente tóxica, né? Você não precisava adicionar mais essa substância porque o etanol cumpria a função dessa substância. Então, essa é uma das grandes vantagens da adição de etanol na gasolina. Aí, gente, ó, essa aula é curtinha, ela é basicamente isso mesmo. Como atividade avaliativa, eu separei aqui, eu vou explicar aqui nessa videoaula essa atividade avaliativa para vocês entenderem melhor. Essa atividade, ela vale 5 pontos, tá? E o que é para fazer, ó? Elabore uma história em quadrinhos que conte a história do surgimento do etanol no Brasil até os dias atuais. Então, vocês vão ter que fazer uma história em quadrinhos que vai contar tudo o que eu contei aqui para vocês nessa videoaula. Né? Desde do comecinho da produção de bioetanol até os dias atuais. Então, tudo que eu contei, assim, todos os detalhes, tudo tem que ter na história em quadrinhos de vocês, tá? Como é que tem que ser essa história em quadrinhos, né? Por que eu tô passando essa atividade para vocês? Parece uma atividade meio boba, né? Meio infantil, mas não, gente. É uma forma de vocês de sair daquela mesmice de pergunta e resposta, tá? E com certeza não tem como vocês fazerem uma história em quadrinhos sem vocês entenderem o conteúdo, sem vocês prestarem atenção em cada detalhe do conteúdo. Então, e também não tem respostas prontas na internet, né? Vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que criar. Então, é uma forma de forçar vocês a assistirem a videoaula, a lerem o capítulo. Então, assim, parece uma atividade boba, mas eu acho que vai contar muito no aprendizado de vocês, tá? Não vou dar pontuação em quem fez o desenho mais bonito ou não, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é que tenha ali todo o conteúdo, tá? Só que tem que estar ali na forma de história em quadrinhos. Eu não quero que vocês escrevam, façam vários quadrinhos cheios de coisa escrita. Não quero isso, tá? Eu quero uma representação em forma de figuras, contando uma história mesmo. Olha só, vocês podem fazer à mão, utilizando o caderno e me mandar foto, não tem problema. Não precisa colorir, tá? Não tem necessidade disso.
Ou vocês podem fazer no computador usando figuras que vocês encontrarem na internet. Igual, para eu fazer esse PowerPoint, eu encontrei algumas figuras na internet. Vocês podem fazer a mesma coisa, procurar figuras na internet e ir montando a história em quadrinhos. Vocês podem usar PowerPoint, Paint, Word, qualquer aplicativo, qualquer programa que vocês quiserem, ok? Deve conter toda a história que foi contada nessa videoaula, sem esquecer nenhum detalhe. Tudo que é importante tem que ter. Pode conter todos os elementos de uma história em quadrinhos, né? Pode ter figura de pessoas, balões, né? Nas histórias em quadrinhos tem sempre umas frasezinhas em cima, assim. Pode ter também, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. Você pode usar figuras da internet ou fazer os desenhos à mão, né? Ah, eu não sei desenhar, meu desenho é feio. Não tem problema, eu já falei, não é isso que eu vou avaliar, tá? Eu vou avaliar se... Eu vou tentar, pelo que você fez, pelo seu trabalho, ver se você conseguiu entender tudo. Se você pegou tudo ali. Pesquisando na internet, você encontra diversos quadrinhos que contam histórias, como, por exemplo, o descobrimento do Brasil, entre outros acontecimentos. Então, se vocês quiserem se inspirar aí, ver como é que faz... pode procurar na internet. Eu botei aqui, gente, 2 exemplos para vocês. Esse segundo exemplo aqui, ó, é uma história em quadrinhos que conta o descobrimento da América, né? Isso aqui é só um pedaço, tá? Não tá tudo aqui. Para vocês terem uma ideia, né, de como é que vocês podem fazer, se inspirar, coisa assim. Esse outro exemplo aqui, ele não conta uma história, ele é um quadrinho sobre o Covid aqui, tá? Ele é um quadrinho que explica, né? Um quadrinho que faz instruções. Vocês podem fazer nesse formato também. Não precisa... vocês podem fazer, tipo assim, tá vendo? Um desenho, aí uma frase explicando, coisas assim. Ou podem mesclar um tipo com o outro. E não precisa ser bonitinho assim não, tá, gente? De forma alguma. Não precisa ser desse jeito aqui, de jeito nenhum. Então é isso. Se vocês não entenderem, depois é só me perguntar.